As melhores paradinhas de qualidade é na Red Shark. Utilizando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. O que acontece se eu vou caminhando lá na borda, tem um paredão lá, o que que é? Aí a gente entra numa questão interessante também, as coisas que envolvem a Antártida. Eu costumo dizer o seguinte: querem provar de uma vez por todas que a Terra é uma bola? Seria muito fácil de fazer isso. Basta fazer uma excursão na Antártida, sendo filmada e gravada das pessoas atravessando o centro da Antártida. E nunca fizeram? Não. Nem de avião? O que pode ser feito na Antártida é assim, ó. A gente tem que falar com cuidado que isso daí é um assunto polêmico. Existe um tratado antártico. Os caras não vão derrubar esse vídeo aqui, não vão. Não, tá. Polêmico que eu falo é porque as pessoas elas não entendem. Sei lá, o FBI, os homens de preto, os caras. Vai nada. Isso aqui não é nada que ninguém bem informado não saiba. Tá. Existe um tratado antártico onde mais de 40 países o assinaram. Inclusive o Brasil, né? Inclusive o Brasil. E eles têm bases militares instaladas por toda a Antártida. Isso daí já é uma coisa... Inclusive eu quero fazer uma... Tem umas viagens para lá. Então, as expedições. Eles instalaram essas bases lá e dizem que é para fins de estudo. Legal, não sei o que eles estão estudando lá, né? A gente não recebe informações sobre isso, mas dizem que as bases militares estão lá. Abaixo do paralelo 66, você não pode navegar. Porque abaixo do paralelo 66 ali é onde você começa a chegar próximo da Antártida. Então, um navio desconhecido ali, ele não pode ficar navegando por aquela região. Não pode, isso está determinado, tem que ter autorização. Se você vai fazer uma excursão para a Antártida, um turista, existe um limite muito bem estabelecido de território, onde você vai descer, você vai lá, vai tirar foto com os pinguins, vai andar um pouco ali do gelo, tira foto, né, filma alguma coisa lá e você volta embora. Isso que você falou sobre entrar na Antártica adentro, e tentar buscar algo lá, entender qual que é o tamanho, como que é realmente a Antártida. Primeiro que isso do ponto de vista humano é algo meio que impossível, porque lá o ambiente é muito hostil. Então, teoricamente, quanto mais além da Antártida você vai, por conta do gelo e do frio, das condições bem hostis que tem lá, um ser humano não suportaria. Através de tecnologia, talvez seja possível. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho base militar instalada lá, eu não produzo estudo lá, eu não sei exatamente como é a Antártida, né? A gente fala com base nos modelos que surgem, né? Então, para poder saber o que realmente acontece lá, nós teríamos que, de alguma maneira independente, uma pessoa que tem dinheiro, né, obviamente, para poder fazer isso, ela teria que vagar livremente pela Antártida e realmente trazer um estudo verdadeiro e sincero de como que funcionam as coisas lá. E essa questão do Tratado Antártico também é uma coisa que, assim, não tem tanto fundamento porque a gente não sabe quais são as reais questões que fazem com que mais de 40 países assinem um Tratado Antártico. Ou seja, a importância desse tratado é enorme. Não é natural você ter mais de 40 países que assinam um tratado de um território específico e só eles vão poder operar ali. Alguma coisa tem ali. Isso não é uma brincadeira. Não tem motivo para eu não poder navegar abaixo do paralelo 66 sem ter intervenção militar ali. De qualquer um desses governos, né? Porque cada um fica espalhado no território. Ali, dentro da Antártica, nós temos os territórios, os nomes dos territórios onde cada base está, eles têm nomes e tudo, né? Então tá tudo ali controlado. Então é o que eu falo. Eles estão realizando testes de alguma coisa lá? Não sei. Eles estão fazendo estudos de natureza meramente científica lá? Não sei. Não sei exatamente o que eles fazem. A questão é que ninguém consegue ir lá de maneira independente e fazer um estudo por conta própria. Então se eu fosse aqui um acadêmico, que tem muito dinheiro, um cara que dedica a vida aos estudos, tem dinheiro e condições. Fala assim, eu vou investigar a Antártica por conta. Vou adquirir o equipamento que eu preciso, vou deixar tudo certo, redondinho para poder ir lá investigar. Eu não posso fazer isso. Isso por si só já é algo sério, né? Por que não pode ser feito? O que tem lá? Uma maneira simples de provar que a Terra seria uma bola seria simplesmente fazer isso que eu falei. Pegarem pessoas e fazerem com que elas andassem, caminhassem, atravessassem a Antártida. Porque dentro do modelo da bola, a Antártica ela é bem menor. Sim. Então seria possível que as pessoas atravessassem, só que para atravessar de um lado para outro, mas pelo meio. Sim. Uma travessia mesmo, no meio. Não tem voo que faz isso? Não. Aliás, no modelo do globo, isso também é outra informação curiosa, todos os voos são no sentido de oeste-leste, ou leste-oeste. Não existe nenhuma volta ao mundo, naquilo que eles dizem volta ao mundo, no sentido eixo norte-sul. Ou seja, nenhum avião nunca passou por cima da Antártica, deu a volta no globo de assim, ó. Nesse eixo. É tudo de assim, ó. De lá e pra cá. Sim. No modelo da Terra plana, obviamente, isso é fácil de ser interpretado, porque ali os voos são feitos dessa forma também. Eles são feitos de maneira circular e também de maneira reta.
Então, no modelo plano ali, os voos, não existe segredo. Um avião ele pode muito bem sair da Austrália e fazer uma curva lá por cima da Antártica e voar até o Brasil, ou ele pode simplesmente sair da Antártica e voar de linha reta e vir até aqui. Mas se um avião conseguisse ir pro meio, ia fazer o quê? Bater num paredão? Não, ali no meio é uma área onde geralmente os aviões não circulam, porque Mas ali existe o vórtice magnético da Terra. Ali é uma área onde, para os aviões, não é muito interessante passar. Por isso que a maior parte dos voos que são feitos, eles são feitos de maneira circular. Eles não passam simplesmente no meio ali, assim, onde você tá vendo ali, ó. Por cima da cascata de gelo ali do Polo Norte, Não, entende? sim, mas é que eu vi um terraplanista falando que se alguém conseguisse, ia desaparecer de um lado e sair do outro lado. Já ouviu essa teoria? Não. Não é? Teoria do Pac-Man que os caras Essa eu não falam. manjo. Mas não. isso na bola, você tá falando? Não, Na na Terra Terra plana? plana. Se você conseguisse chegar até a parede de Certo, gelo, certo. na verdade você não Ah, atravessaria ela. não, isso daí é coisa... não, isso não faz apareceria parte. do outro lado. Não, isso daí é informação que não tem nada a ver com o Não tem modelo. nada a ver? Não, porque teoricamente, se a gente conseguisse caminhar, vamos imaginar que a gente tá na Antártida, vamos imaginar que a gente tá livre na Antártida. Exatamente. Ó, a gente tem equipamento pra andar aqui, vamos supor que a gente não vai morrer por causa do frio. A gente vai só andar reto nisso Exato. aqui. Teoricamente, dentro do modelo da Terra plana, se você conseguisse caminhar até o final, você chegaria lá no domo, No paredão. no paredão. E Da aí? mesma forma que se você E é pegasse... intransponível. Intransponível. Então, você chegaria no limite. Lá, pra você ter ideia, é onde o sol, nem o sol vai até lá, né? Porque lá é tudo escuro, seria tudo, teoricamente assim, na nossa visão, seria tudo preto lá, né? Gelo, Sim. tudo preto, onde a luz do sol não chega. Então não tem vida lá. Lá seria o limite de tudo mesmo. É uma área que, assim, não foi feita para o ser humano chegar, de fato. Assim como o fundo do oceano também é uma área que não foi feita para o ser humano chegar. A pressão acaba com ele. Assim como os céus, isso também faz sentido, não foi feito para o ser humano exercer nenhum tipo de domínio sobre ele. Porque os céus, dentro do modelo da Terra plana, e eu quero deixar bem claro aqui, o modelo da Terra plana está diretamente ligado à Bíblia. Então, quando eu falo modelo terra plana, eu não estou falando de um modelo isolado criado por homens, eu estou falando do modelo cosmológico bíblico. Se você pesquisar no Google, modelo cosmológico antigos hebreus, é bom pesquisar depois e colocar a imagem ali, que essa imagem é boa para entender. É exatamente o modelo que é narrado em Gênesis, ô Vilela. Então, acima do domo, o que haveria é o Criador. Os céus pertencem ao Criador. E a terra foi feita para ser dominada pelos humanos. Isso daí é a proposta do Criador na Bíblia. Então ele foi lá, criou toda a vegetação, os animais, e criou o homem, que foi a cereja do bolo da criação, para poder exercer domínio sobre as coisas da terra. Aí, claro, depois disso vem toda aquela história que o ser humano se corrompeu, e daí o mal se instalou na humanidade, só que daí é outro assunto. Mas falando propriamente do modelo cosmológico bíblico, ele faz alusão direta a esse modelo aí que a gente está falando. E não tem nenhum tipo de relação entre o que é descrito em Gênesis até uma bola molhada giratória. Lá não tem nada que te dá respaldo, não existe nenhum tipo de respaldo bíblico que diga que a Terra é uma esfera, que está girando no espaço, que é inclinada, que gira a 1.666 por hora em torno do próprio eixo, que faz um movimento de translação em torno do Sol de mais de 100 mil por hora e um movimento galáctico a mais de 1 milhão por hora. Isso daí não existe na Bíblia. Esse daí é o modelo cosmológico por parte de todos os povos antigos, todos eles que seguiam a Bíblia, todas as grandes religiões, tinham como modelo de terra esse aí, ó. Que é exatamente aquele modelo que a gente viu anterior, só que esse daí está sendo mostrado e desenhado de uma forma diferente. Nós temos ali a Terra no centro, nós temos Sol do lado esquerdo, Lua do lado direito, nós temos as estrelas compondo os firmamentos, nós temos a água acima do firmamento, mais acima nós temos o trono do Criador. Como eu disse, os céus pertencem a ele. Isso eu tô falando tudo do ponto de vista bíblico, tá? Narrativa bíblica. Abaixo da terra ali nós temos o Sheol, que o que a gente fala hoje como se fosse um inferno. Sim. Ah. E mais para baixo ali nós temos os alicerces. Isso daí é o modelo de terra que eles Quer utilizavam. dizer, alicerce onde você está falando? Ali debaixo do Sheol seria, porque dentro do tá. modelo eles dizem que a terra ela está sendo sustentada por alicerces. Então é como se a terra ela tivesse dentro de um grande oceano de água primordial e abaixo existissem vigas que segurassem a terra. Isso dentro da narrativa bíblica, que é o que diz. Então, todos os povos antigos eles utilizavam esse modelo para poder entender o mundo, e todos os povos antigos conseguiam prever com clareza e precisão os eclipses, as catástrofes que poderiam acontecer em relação à natureza, tudo observando os céus. Por quê? Por que observando os céus eles conseguiam ter essas informações? Porque como está descrito em Gênesis, o Criador ele fez sol, lua, estrelas,
para governarem, o Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite, e as estrelas para compor o firmamento, transmitindo esse show bonito que a gente vê de estrelas, que é uma coisa linda, você olhar para o céu, ver aquele céu estrelado. Só que além disso, a informação contida ali é no sentido de poder guiar o ser humano, trazendo as estações do ano, trazendo o nosso tempo do que é, aliás, trazendo a nossa noção em relação ao tempo, do que é dia, o que é noite, eclipses, quando vêm, quando vão embora. Todos os povos antigos conseguiam prever isso com precisão. Eles sabiam quando iam acontecer os eclipses, porque o funcionamento dos céus, ele é sempre o mesmo, Vilela. Desde que o mundo é mundo, isso daí é um fato inegável. O céu é exatamente o mesmo. As constelações que nós observamos todo santo dia são as mesmas. As estrelas são as mesmas. Os planetas, os mesmos. Todos eles, os planetas, aqui falando especificamente, eles cumprem com uma movimentação no céu de vai e vem. É um movimento retrógrado. Por isso que se chama um planeta. A palavra planeta vem disso, de movimento. Quer dizer que aquele corpo celeste, ele exerce capacidade de se movimentar. E isso é observável. Então faz sentido você chamar de planeta. Dentro do modelo específico cosmológico bíblico que a gente fala, é o que está na Bíblia, o que a gente conhece como planeta seriam as estrelas errantes. Ou seja, o planeta nada mais é do que uma estrela especial. Ele não é como as outras estrelas. A movimentação dele é diferente e o formato dele é diferente. Ele tem mais brilho, o corpo dele é diferente das outras estrelas que estão compondo o firmamento. Então tudo isso, na verdade, remete, pelo menos para mim, quando eu faço uma interpretação bíblica clara de Gênesis, que o Criador, ele fez todo esse céu, além de guiar a humanidade, poder trazer informação pra gente entender como que funciona o mundo com base no que o céu está dizendo para nós, ele também fez isso como uma forma de show, trazer um espetáculo pra gente. Então os planetas têm suas cores, as estrelas brilham, é uma coisa bonita de se olhar, né? Nós temos as auroras boreais, que são concentradas em regiões onde o eletromagnetismo é mais forte, que dá aquele show de luzes no céu, né? Aquela mistura de luzes que a gente vê. Tudo isso foi projetado pelo Criador, no sentido do quê? De trazer para o ser humano, mostrar para ele onde é a casa dele, onde que nós vivemos, onde que a gente exerce a nossa vida, e que nós estamos aqui para melhorarmos, para evoluirmos espiritualmente e conseguirmos ganhar o quê? A entrada dos céus. Isso daí é a proposta bíblica, certo? Tem pessoas que discordam, claro, podem discordar, só que aqui eu estou falando exatamente a minha interpretação sobre o que está na Bíblia. E eu garanto aqui, isso daqui eu afirmo. Qualquer pessoa que defenda o modelo da Terra globo, se ela for ler o que está em Gênesis, não tem como. É simplesmente impossível ela Mas eu dizer... sou cristão também, Sim. e eu sou da linha que vejo que as coisas são... Tem coisas que são metáforas e Sim. tem coisas que são literais. Mas eu queria entender o lance assim. Então Marte, Vênus, Saturno são Sim. redondos, são esféricos e... São esféricos. Assim, Porque todos os planetas são esféricos e a Terra não seria. A Terra seria, então, não seria plana, seria plena. não. Isso, boa. É só Não é ela. um jeito de falar. A Terra é plena por quê? Porque a Terra, na verdade, ela é um reino. A Terra foi estabelecida como um reino feito para os homens. A Terra é totalmente diferente de qualquer estrela que está no céu. Por quê? Dentro da sua própria linha de raciocínio, eu vou fazer outra pergunta que vai fazer você questionar isso. Quando as pessoas falam assim, por que todos os outros planetas são esféricos e a Terra não seria? Qual que é o sentido disso? É. Bom, eu volto à pergunta. Qual que é o sentido de haver vida apenas aqui na Terra e nenhuma em outros planetas? A gente não sabe. Mas o que a gente viu até hoje, Até desde agora, que o mundo é mundo... Até agora não tem prova. E não, e peraí, não é que também não tem prova, a gente precisa ser sincero, porque o mundo, dentro do modelo deles, que o universo já está em mais de 13 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, você não ter sequer um traço de vida lá fora, isso está trazendo uma mensagem pra gente. Então, o que eu quero dizer aqui, que a probabilidade de haver vida lá fora, fazendo uma matemática, pensando de maneira lógica sobre tudo isso que envolve o modelo, esses números, nos mostra que nós não vamos encontrar vida lá. Se fosse para encontrar alguma coisa, muito provavelmente já teríamos encontrado. Pode ser que venhamos a encontrar? Pode. Se você perguntar para mim qual que é a chance disso acontecer, eu tenho que ser legítimo diante do que está aí. Se a gente está no mundo há tanto tempo como eles dizem, não teria como não ter encontrado nada lá. Eu não creio nisso. Então a questão aqui é o seguinte, quando você me perguntou por que a Terra não seria uma esfera, além desse fato de que só aqui existe vida, e isso é muito claro do porquê que só tem vida aqui, como eu falei anteriormente, o Criador, ele criou a Terra, fez os planetas e as estrelas para comporem o firmamento, para trazer essa mensagem para nós, para podermos interpretar o mundo à nossa volta, para estabelecer uma função ali.
A grande luminar maior, que é o Sol, para iluminar o dia, um pouco menor a Lua, que é a noite, e as estrelas, para poder nos trazer todas essas informações, dias, anos, estações. Então, as estrelas estão no céu não por mera estética. Além da estética, elas estão lá para cumprir com essa função. Entendi. Só que, além disso, tem uma coisa que é muito mais séria do que isso que eu tô falando. Você vai falar assim, poxa, não, mas caramba, a Terra é óbvio que a Terra é um planeta. A gente aprende isso, a gente sabe que é um planeta. Bom, como eu falei, para você definir que um corpo é um planeta, ele precisa cumprir rigorosamente com um movimento. Rotação, translação e vários outros movimentos, dos 14 que eles falam que a Terra cumpre aí. O problema, Vilela, é que a gente não tem uma única prova sequer de que a Terra está se movimentando. Isso daí faz parte, é uma informação do modelo. Nós aprendemos que a Terra está se movimentando, só que isso é uma informação desse modelo. Eu não sou um cara... eu acho que o Paquito é esse cara para explicar o que prova que a Terra está se movimentando no espaço. Manda aí, Cara, Paquitão. Rápido, você tem 3 segundos para falar. Cara, o que prova que a Terra está se movimentando no espaço são as fases da Lua. Aí, ó. Boa. Não, Paquito. Mas eu tô falando isso, tô brincando, claro, mas seria legal esse papo com especialistas para ter essa discussão deles, mas essa eles pergunta, colocarem as provas, né? Mas essa pergunta dele é muito boa. Ele acabou fazendo uma pergunta boa ali, né? As pessoas falam, e as às fases vezes da ele Lua? faz, Porque é natural. Se a gente aprendeu a vida inteira sobre um modelo, a gente vai defender esse modelo. Claro. Por que as fases da Lua na Terra plana são diferentes do modelo do globo? O que explica isso? Como eu falei anteriormente, a Lua e o Sol são menores aqui dentro, certo? Estão aqui dentro da Terra e eles que se movimentam. A Terra está parada. O Sol, ele se move meio grau mais rápido do que a Lua no modelo da Terra plana. Então os dois estão circulando acima de nós e à medida que o tempo vai passando, o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua. À medida que o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua, as fases da Lua vão mudando em relação à proximidade do Sol com ela e em qual ponto que o Sol está, de frente para ela. Qual o ponto específico onde o Sol está e a Lua está, certo? Então, à medida que o Sol vem se aproximando da Lua, a Lua vai mudando de fase. Quando ela fica completamente carregada, que ela absorve essa energia do Sol, a gente tem a Lua cheia, que é quando existe um alinhamento perfeito em 180 graus do Sol e da Lua. Então estão assim, ó, um de frente para o outro. Nesse momento, quando a Lua está completamente carregada, tem aquela Lua cheia bonita que a gente vê. À medida que a Lua vai se movimentando e o Sol vai se distanciando dela novamente, ela vai perdendo essa energia e vem trazendo as outras fases, que são as outras fases que a gente conhece. Lua nova, Lua, né? No caso não seria crescente, né? Porque tá voltando para trás, mas Lua crescente, Lua minguante, essas coisas, certo? Então a Lua, ela vai mudando de fase, que as pessoas precisam entender no modelo da Terra plana. A Lua, ela vai mudando de fase à medida que o Sol vai se aproximando dela, e ela carregando essa energia vai sendo modificada à medida que o tempo vai passando e ela vai circulando acima de nós. Então a Lua, na verdade, ela é uma espécie de... Por isso que ela governa a noite, inclusive, né? De dia a gente não consegue observar sempre a Lua. Depende muito do ponto onde ela tá, do lugar. Onde ela aparece. Só que daí a questão principal que as pessoas precisam entender é: a Lua, ela consegue ser carregada por conta da energia solar. Isso teria a ver com o eletromagnetismo, né? Como se a gente fosse uma espécie, de bateria, por exemplo. Algo que fosse carregado, assim, entende? Com essa energia do Sol. E daí, na medida que vai avançando o tempo e o Sol vai se aproximando, se distanciando, e a posição em que ele está em relação a ela, a Lua vai mostrando suas fases. Você pode reparar sempre que você olha para o céu, isso é outra observação empírica que qualquer pessoa pode fazer. O lado iluminado da Lua sempre está de frente para o Sol. Tem o lado escuro da Lua, né? Sim, quando a gente olha para o céu, a gente vê isso. Aliás, quando a gente olha para o céu, a sensação que a gente tem é que a Lua e o Sol estão se movimentando. Isso desde que o mundo é mundo. Mas nem tudo que parece né? E aí a gente tem que... Mas não significa que a gente não tem que levar isso em consideração. Sim. Porque a ciência, Vilela, parte disso, né? A única coisa que eu vejo é assim, não querendo desmerecer tudo que você falou, mas assim, não, a gente tem uma quantidade absurda de provas e de gente falando que é um modelo. Certo. E tem outro modelo que está sendo discutido agora que você precisa ter fé para acreditar. Chega um ponto que não tem prova também, é só fé. É só acreditar. Sim, tem coisas... Por exemplo, quando eu falo do firmamento, não tem como eu provar o firmamento. Isso aí teria que provar. Não, não tem como eu chegar aqui, ô Vilela, e falar assim pra você, a Terra é plana... Não. Da mesma forma que não tem como eles virem aqui provar que a Terra é uma bola. Esse é que é o problema, Vilela. A falta de evidência final, cabal, pra provar... Nunca foi provado, cara. Não tem como, Vilela. Onde tá a curva, Vilela? Me fala onde tá a curva, traga-me.
Pode trazer para qualquer lugar, pode falar para qualquer jornal Fotos, chamar. imagens, Não, vídeos Sabe o que eles têm de melhor ônibus para te apresentar? espacial Mas não são fotos. Estação espacial. Não são fotos. Vídeo, tem uma pancada de coisa. O problema, Vilela, então, é tudo forjado? a gente volta na mesma questão. Mas você já viu? Sim, já vi ônibus tudo. espacial, os caras passeando já vi na tudo. estação espacial. Já vi tudo isso daí. Isso são coisas que podem ser perfeitamente feitas e mexidas em computador. Quando você fala de foto da Terra, deixa eu te lembrar um negócio aqui. Quando saiu o iPhone, se eu não me engano, a versão 6 dele, vinha Blue Marble, O que é isso? de papel de parede. A Blue Marble era o que era considerado uma foto da Terra. Da Terra bola lá, bonitona do espaço. Bateram Sim. uma foto e colocaram no iPhone. Tá. Um belo marketing, inclusive, né? Pra vender. Bom, aconteceu o quê? Anos depois, o próprio estagiário da NASA que fez a foto assumiu que aquilo era Photoshop. Só que a questão, Vilela, Mas é Photoshop porque eles pegaram sem nuvens, não é? pegaram... Não é que pegaram sem nuvens. É que as nuvens que estavam lá eram Ctrl-C, Ctrl-V. Você via as pessoas que fizeram a análise da própria imagem, elas percebiam que existiam várias repetições de imagem ali. Entendi. Muitas repetições de imagens de nuvens ali, Ctrl-C, Ctrl-V. Coisa que não bate, né? Coisa que é um indício de que a imagem foi forjada. Porque, principalmente se tratando de nuvem, não tem como você ter dezenas de nuvens exatamente iguais. ali, Talvez os caras pegaram os lugares que estavam meio feio e cobriram com nuvens pra ficar uma imagem bonita, sei lá. A questão, Vilela, é o seguinte, o que eu tô te falando aqui não é uma brincadeira. O cara assumiu que aquilo lá foi uma foto forjada. Quando você digita no Google, ele pode digitar ali agora o Paquito, se ele quiser, coloca assim, ó, fotos da Terra. É tudo CGI. Não tem uma foto real da Terra. Outra coisa que eles mostram, que nem você falou, caminhada espacial, ônibus espacial. Aquilo é algo que pode... Se os caras foram pra Lua, se a ida à Lua é questionável, extremamente questionável, se existem N erros de gravação lá que estão sendo mostrados, inclusive, e a própria NASA, dentro das transmissões que elas fazem, quando eles estão lá na ISS, que eles conversam com a gente, vira mortal, eles brincam de virar mortal lá, tudo, diversas vezes apareceu atrás deles problemas de chroma key, aparece o fundo verde. Para. Pô, tem um monte de furo na NASA, da NASA na internet, ô Vilela. Tem vários canais que trazem isso daí. Os caras passando lá no Essa fundo... foto, por exemplo. Essa daí é a Blue Marble. É. Ali embaixo dá até pra ver as luas ali que foram editadas. Bem na parte de baixo ali, ó, no seu caso, Que ali do seu foto, lado hein? esquerdo. Aham. Só que isso não é uma foto, é uma imagem. Entendi. Tem diferença de foto pra imagem, né? Isso daí foi assumido depois que era uma imagem, ô Vilela. E até hoje as pessoas, elas têm uma coisa que foi criada na cabeça delas, que é o seguinte, elas pensam que isso daí é uma foto, que isso daí é algum tipo Real. de prova. Mas não tem.